Ei, você aí, você sabia que milhares de brasileiros deixam de receber benefícios do INSS simplesmente por falta de informação? É isso mesmo. E o pior é que você tem o seu direito garantido por lei e nem sequer sabe disso. Gente, nós estamos vivendo um momento muito polêmico, né, nessa área previdenciária. E pasme, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e garanto que você que está em casa não sabe o que está acontecendo atrás dos bastidores. E acaba de sair uma nova notícia, um novo decreto-lei que o governo, junto com a Previdência Social, acaba de tomar. E isso vai impactar diretamente o seu bolso. Você, brasileiro, que depende dos benefícios do INSS, está sofrendo a maior pressão de todas as últimas décadas. E olha, eu vou te contar aqui tudo que vem acontecendo nos próximos minutos. Então é importante que você fique aí e assista esse vídeo até o final. Você que é idoso, terceira idade, que quer garantir um futuro mais seguro, este vídeo é para você. E para você que já é beneficiário do INSS e recebe algum tipo de benefício, tipo auxílio doença, aposentadoria, BPC Loas, presta bem atenção aqui, porque houve muitas mudanças e a partir de agora nós vamos estar conversando com você para que você aí de casa esteja por dentro de tudo. Tem prazos para cumprir, tá? E são prazos que, se você perder, você pode correr o risco de ter o seu benefício suspenso. E infelizmente não tem muito o que fazer a não ser, pessoal, acompanhar todas essas mudanças que vêm acontecendo. E essa forma que eu vou te explicar aqui vai ficar bem clara e objetiva, porque muita coisa está acontecendo nesse momento, que todos nós, a cada 5 minutos, ficamos até perdidos nas informações, né? E se você já sabe que o INSS te oferece esse tipo de benefício, é bom que você esteja preparado, porque nos próximos meses e nos próximos dias, muita coisa está mudando. Tá? Então, são muitos requisitos que eram para ser cumpridos e que a partir de agora mudaram e você vai ter que seguir à risca, porque se você não seguir à risca, infelizmente você vai ter um impacto de não receber esse benefício. E olha, o governo acaba, tá, de soltar, né, nessa manchete agora nesses últimos dias, que teve mudanças. E essas mudanças, pessoal, se você não estiver atento e você já recebe algum tipo de benefício, você corre o risco de perdê-lo. E isso não é interessante. E presta muita atenção, porque infelizmente não tem muito o que fazer, porque eles estão fazendo as coisas do jeito deles. Num primeiro momento, eu vou contar com a sua colaboração, tá? Então, vai compartilhando este vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Deixe o seu like, seu joinha, acione o sino de notificação, já se inscreve no nosso canal e vamos passar daqui para frente essas informações, porque são importantíssimas para você que está em casa, tá? Então, pessoal, como eu estava falando, teve muitas mudanças e essas mudanças podem impactar para quem já está recebendo o benefício do INSS. E para quem vai receber vai ficar um pouquinho pior, porque essas mudanças elas trazem para o teu futuro uma situação impactante e acaba tornando aí uma questão de mais prazo, de mais tempo e tudo mais, até mais contribuições. E isso não é legal, tá? Mas se você não estiver preparado, você não vai conseguir alcançar o tão esperado benefício. Então, benefícios como aposentadoria por idade, benefício da prestação continuada, né, que é o BPC, isenção de carência para contribuintes de baixa renda, pode estar ao seu alcance. Ok, mas em contrapartida, presta bastante atenção porque esses benefícios têm regras específicas, né? Prazos e documentos, e se não forem seguidos corretamente, como eu disse anteriormente, você vai perder o seu tempo e o seu direito, né? Infelizmente, é assim que está ocorrendo ultimamente. E se você quiser saber
estar por dentro, este é o canal certo. Então venha conosco, porque a partir de agora eu vou conversar alguns assuntos com você que vem ocorrendo atualmente e que você não sabe como tudo vai acontecer. Muito bem. Você que é alguém que está buscando o benefício da Previdência Social e ainda não sabe, eu vou contar qual o direito que você tem. Você sabia, não sei, claro, creio eu que não, né? Algumas pessoas com hérnia, diabetes, pressão podem ter direito ao BPC-LOAS, mas a concessão não é automática. E eu vou explicar para você aqui nesse vídeo como é que isso funciona, tá? Bom, tem circulado aí nas redes sociais, gente, que alegam que a nova lei permite, tá, que essas pessoas com hérnia de disco, pressão alta, né, diabetes, podem ter acesso ao BPC. Não é bem assim, né? Pois é. Agora, no último dia 8, foi publicado em um vídeo que alcançou mais de 570 visualizações, né? Anunciando uma nova lei que garante aí para as pessoas que têm esse tipo de anomalia o direito ao BPC-LOAS. Pois é, para quem tem esse direito, para quem tem esse tipo de doença, tá, gente? A imagem, os vídeos foram além do normal. Bom, o conteúdo fala que a lei é para quem tem e recebe até um salário mínimo e que tem que possuir o cadastro no CAD único, né, lá no CRAS, etc., e comprovar que você não consegue mais trabalhar em função desse problema de saúde que você tem. Bom, bem se entende que as pessoas que não conseguem trabalhar é que estão incapacitadas de fato, né? É isso mesmo. Só que as pessoas estão usando essas publicações como variações. E sabe por que não é bem assim? Porque, ok, o BPC é um salário mínimo para pessoas com deficiências em qualquer idade, né? Que comprovem aí que a sua família não tem como mantê-la, né? Esse benefício, ele se destina a pessoas de baixa renda. E há, claro que, exigências, que quando você vai fazer o cadastro no CRAS lá, e ele faz algumas exigências que você tem que preencher aqueles requisitos. Um dos principais requisitos é a inclusão familiar, né, no baixa renda aí dos programas em programas federais. E também é necessário que essa renda per capita seja igual ou inferior a 4 salários mínimos. Perdão, a um quarto do salário mínimo, que é R$ 379,50. Se ultrapassado esse valor, infelizmente você não tem direito, tá? Bom, segundo o INSS, não há lei nova nenhuma para pessoas com hérnia de disco, pressão alta ou diabetes, tá? Que obtenham direito ao BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Ainda assim, o benefício ele pode ser pago para pessoas em condições de saúde que não estão bem de fato, só que tem que ser mediante comprovação, tá? Sem a comprovação, não tem como, mas essa pessoa tem que estar incapacitada para o trabalho. A lei, ela considera aquela pessoa que tem um impedimento a longo prazo, né? Que tenha uma interação com muitas barreiras, né? E essa interação, ela tem que ela não pode ter igualdade de condições com as demais pessoas, né? Ela precisa ser comprovada por meio de perícia médica para que você tenha essa concessão a esse benefício. Do contrário, gente, a lei orgânica da assistência social, ela não vai autorizar que você tenha, por qualquer doença que não te incapacite para o trabalho,
esse benefício. E ela também não te garante esse benefício de maneira automática, certo? Então você precisa estar respaldado de laudo, você precisa estar respaldado de documentos que comprovem que aquilo lá que você tem, ela não deixa com que você trabalhe, que você consiga viver o seu cotidiano, que ela te atrapalhe de certa forma, correto? Então, pessoal, não caiam também na conversa de todo mundo. Analisem os pontos antes mesmo de vocês tomarem algumas posições, tá bom? E olha, eu não sei se vocês estão sabendo, mas isso aconteceu e está acontecendo, que tem muita gente dando entrada, né, em benefícios e que não tem direito. E aí, quando chega lá, infelizmente, o que acontece? Volta para trás. E aí a pessoa fica nervosa, né? A pessoa fica estressada, mas é por falta de orientação. Agora, em 2025, teve a mudança nas regras do BPC-LOA. E foram 4 novas regras que podem afetar o seu benefício, como eu falei no início do vídeo, tá? Bom, a lei, ela traz umas mudanças importantes nesse benefício para idoso com deficiência. E o descumprimento dessas exigências, ela pode levar à suspensão do seu auxílio. E eu estou aqui justamente porque para te orientar e explicar para você quais foram essas mudanças, para quando acontecer de chegarem e chamar você para uma determinada situação, você já está preparado. A nova legislação, gente, ela mudou essas regras do benefício de prestação continuada, que é destinado aos idosos, que é a Lei 15.077 de 2024. Ela, o que ela busca? Ela busca garantir o maior controle de concessão nesse benefício, com foco no combate às irregularidades e ampliação da justiça social. Porque entende-se que esse benefício está sendo pago para pessoas que não têm direito, né? E essas pessoas que não têm direito, elas estão levando vantagem sobre as demais que poderiam ter direito. Então, entre essas alterações, nós podemos citar o seguinte: as implementações de medidas voltadas à validação de identidade e atualização cadastral. E também o aperfeiçoamento, gente, de critérios de renda. Bom, e quais são os principais pontos disso? A partir de agora, a identificação por biometria é obrigatória. Antes não era, agora é obrigatória. Todos os beneficiários, mesmo aqueles que já recebiam auxílio, eles precisam realizar um cadastramento biométrico e incluir a coleta digital facial, tá? A medida de impedir fraudes e garantir que o recurso seja destinado ao público correto, porque infelizmente tem gente, como eu falei anteriormente, recebendo sem necessidade alguma, né? Também a sua atualização no CAD único tem que estar em dia. É isso mesmo. O intervalo para revisão lá no CAD único foi reduzido pela metade, gente, de 4 para 2 anos, né? A iniciativa tem o objetivo de manter os dados dos inscritos sempre atualizados e condizentes com a realidade de cada um. E qual é a nova regra para os cônjuges fora de domicílio? Bom, a renda do parceiro que não mora na mesma casa que a do requerente não será mais considerada para análise do benefício. É isso mesmo, tá? Essa mudança contempla casos de separações informais. Já viu aquela pessoa assim que de repente resolve se separar, mas ela se separa, cada uma vai para uma casa e não resolve isso no papel? Então, para essa situação aí, que é o abandono de um cônjuge em outra cidade, ou, sei lá, mudou de casa e fala, meu, vida que segue e não arruma documento.
é para esse pessoal aí, tá bom? Também nós temos aqui um outro ponto importante, que é o cruzamento de dados, tá? Que vai ser bem mais rigoroso que antigamente. Ela vai fornecer uma atualização para o INSS com ferramentas de fiscalização e muito mais sofisticada que antes. Agora a integração, gente, com a base de dados dos órgãos públicos, como Receita Federal, instituições financeiras, né? O que facilita aí as inconsistências e o cancelamento de benefícios indevidos. Olha só que interessante, tá? Nós estamos falando aqui de uma situação da qual eu quero te dizer o seguinte: se você pede o benefício, mas você movimenta a sua conta acima daquele valor, que é um dos principais requisitos exigidos, tá? Pela Previdência, lá pelo programa, R$ 379, eles vão entender que você tem capacidade para. Então, vamos supor que alguém use a sua conta, um filho, para depositar dinheiro. Não é seu, mas alguém usou a sua conta. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai perder o seu benefício. Porque eles vão cruzar esses dados. Eles vão pegar essas informações. Ah, eu tô usando meu cartão de crédito, meu cartão de débito. Toma cuidado que eles vão te pegar aí, tá? Então, gente, eu quero que fique claro para vocês aqui que essa situação está se tornando cada vez mais fechada. Tem dois motivos aí, né? Claro. Primeiro, eles alegam aí que querem pegar os fraudulentos, mas nós também temos aquela situação, né, que fique bem claro aqui, que é onerar menos a Previdência Social, porque já é considerado uma massa falida, paga-se mais do que se arrecada, e acabar tirando as pessoas aí do benefício para ver se reduz o custo que está muito alto, né? E quem é que pode receber esse benefício? Gente, pessoas idosas, né, acima de 65 anos, aliás, a idade mínima tem que ser 65 anos, e pessoas dentro de um grupo específico com algumas doenças específicas, tá? Só que isso tudo está determinado em lei, né? Você precisa estar inscrito no Cade Único. Quem tem doença não precisa ter limites de idade. Você só precisa comprovar o impedimento ao longo prazo para participação plena ali, né, dentro da sociedade. Você tem que aí comprovar a renda familiar de 1/4 do salário mínimo. Tem que apresentar laudo que ateste a sua deficiência. Também tem que estar com o Cade Único atualizado. E para fazer esse tal cadastramento, né, biométrico? Bom, o procedimento é feito através das agências, tá? Ou de postos conveniados mediante agendamento. Mas a opção para você fazer isso inclui o 135, que é o telefone, o aplicativo do Meu INSS, que é através do portal meuinss.gov.br. E quais são os documentos exigidos para isso? Normalmente, documento oficial. RG, CNH, que tem, né, a foto, o CPF, o comprovante de residência, documentos de renda dos moradores da casa, né, da residência. E em casos excepcionais como os acamados, você pode solicitar o atendimento no seu domicílio por meio de um procurador. Bom, tá, a pessoa tá acamada, ela tá consciente, ela escreve, ok. E quando tá em estado vegetativo, gente, aí você vai recorrer a alguém da parte jurídica, vai ter que pedir interdição e pedir para que o juiz te dê alçada para assinatura em nome daquela pessoa, né? Aí é mais burocrático. Mas isso nós vamos falar em um outro vídeo, numa outra situação, numa outra circunstância aqui. E aí, para você verificar também se o seu cadastro está atualizado,
você, ou para os demais benefícios, não só para o BPC, é indispensável, claro, que você mantenha ele atualizado. Você pode comparecer a uma agência do CRAS mais próximo da sua casa, né? Ou pelo aplicativo mesmo, Meu Cade Único, que é pelo site do governo /Cade Único. Então lá você vai ter todas as informações, vai saber se está atualizado ou desatualizado, se precisa apresentar documentos, né, que vão comprovar ali a sua atualização ou não, e vida que segue. Quais são as consequências para você que não fizer isso? Muito bem. Se você não atualizar sua biometria, interrupção temporária do seu benefício, provavelmente, tá? Ou o cancelamento definitivo. Então você vai ter mais ou menos uns 60 dias para estar regularizando tudo. Senão, tchau, perdeu. Vai ter que começar tudo de novo. E diante disso, é preciso você manter em dia e estar atento a todas as notificações do INSS, principalmente pelo aplicativo, porque lá eles mandam para você notificações fazendo convocações ou avisos de algumas coisas que você precisa de exigências que você precisa cumprir, né? E ali dentro você consegue ir acompanhando, tá bom? E é isso que nós trouxemos para você hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, deixe o seu joinha e vai fazendo seus comentários aí o que você acha dessa informação de hoje, ok?